Boa tarde, clã! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Ataque Crítico. Hoje vamos conferir o Xbox Bethesda Showcase, que tem muita coisa boa pelo visto, né? Se a gente for acreditar nos vazamentos e rumores pra ver ali. Eu tô na expectativa de ver alguma coisa do Fable, se tiver o Fable pra mim já tá bom. Mas é claro, tá confirmada aí uma apresentação bem grandiosa do Starfield também, que é um grande jogo que tá pra lançar aí no final do ano. Então eles têm que mostrar bastante coisa pra gente aí nessa pegada. Então, vamos dar uma conferida aqui como é que tá o evento. Estou de mudança, então não reparem no cenário, né? A gente já tá aqui ajeitando as coisas, ainda falta muita coisa, pra ser sincero. Tô com só um monitor dessa vez. Não sei como é que a gente vai fazer aqui. Acho que vou dar um jeito. Mas tá saindo. Ali atrás vai ficar o cantinho de podcast, onde tá aquele montoado de coisa ali, né? A gente tá montando devagarinho aqui como é que vai ficar o negócio. Mas pelo menos dá pra transmitir em casa, eu não preciso mais roubar o setup da IU pra gente poder fazer a transmissão. Mas e aí, rapaziada, como é que vocês estão? Como é que tá as expectativas pro showcase? Como tá a mansão em São Paulo? Porra. Assim, é maior do que o apartamento lá em Juiz de Fora. É maior. Mas não é tão grande assim também não. Aqui, inclusive, o estúdio a gente vai ter que dar uma apertadinha aqui pra poder funcionar o podcast. Mas vou dar um jeito. Fala aí, Raul, fala Anseian, fala Lucas, fala Ricardo, fala Rafael, como é que vocês estão? Kingdom Hearts 4 Day 1 Game Pass Early 2024, caralho. Caralho. Ai, ai. Hoje tem algo de Cyberpunk? Cara, eu achava que era na Summer Game Fest, né, no evento lá do Geoff Keighley. Eu fiquei até surpreso quando não rolou. Eu não sei se é hoje, eu não sei se eles falaram. Não cheguei a dar uma conferida nessa loucura aí. Acabei não vendo muito. Mas tomara que seja, cara. Tem até rumor de que ia ter uma demo, né? O Persona 3 Reloaded, cara, eu não sei o que aconteceu a Atlus soltou antes, né? Atlus maluca, velho. E tem esse Persona 3 Remake e tem o Persona 5 Tactical, né? Que também vazou. Eu falei, porra, mano. A própria Atlus vazou, mano. Os caras tão malucos. Os caras tão doidos, velho. Ai, ai. O que menos você quer ver nesse showcase? Um jogo que deve aparecer, mas você não liga? Ah, deixa eu ver. O pior que é da Microsoft, eu quero ver muito jogo deles. E até de parceiro da Microsoft também seria interessante. Ah, mano, sei lá, algum trailer genérico de jogo de tiro em CG, tá ligado? Mas, aliás, falando em trailer CG, o Aaron chegou a comentar pra gente que os trailers da Xbox vão ser todos in-game ou ou gameplay mesmo do jogo, né? Mas é sempre vocês, mas não vai ter nada de CG da Xbox ali, então, porra, já é um alívio, né? Quero ver. Mas acho que o que eu não quero ver é só isso, velho. É um trailer em CG de um jogo de tiro genérico. Que, porra, no showcase da Sony aconteceu muito. Já deu a cota já, pro ano inteiro, tá ligado? Falei, Leones, como tá mudando? Já conseguiu arrumar tudo? Nada. Olha só como é que tá aqui, mano. Ó, é porque eu tô tampando um pouquinho, olha só. Tá tudo uma bagunça aqui ainda, cara. Não consegui botar esse segundo monitor que eu uso aqui pra poder deixar o chat. Tá tudo no mesmo. E tá uma loucura, porque o pedestal que eu uso aqui pra segurar o monitor, ele não quis sair, o encaixe dele, daquele VESA Mount, ele não quis sair. O cara teve que desmontar o pedestal inteiro, tá ligado? Mas deu certo. Opa, valeu Alan pelo superchat, meu bom, tamo junto. Treino em CG é tenso? Cara, treino em CG tem que ser proibido, mano. Tem que ser proibido do evento de jogos. A não ser pra jogo que já é consagrado, tá ligado? Mesmo assim, seria legal se não fosse. Opa, valeu João pelo superchat. Chega nós aí, o robozinho, valeu pra nós. Salve Kaká, seu lindo. Eu não conheço nada da franquia Fable. É necessário jogar os antigos pra pegar esse novo? Não, geralmente o Fable ele é uma história nova mesmo. Cada uma das entradas é uma história nova. Mas eu recomendo muito tu jogar o 2, que o 2 é um dos melhores jogos da Microsoft. Ele é muito gostosinho mesmo. O 1 também é bom. O 3 tem suas controvérsias, mas ainda é legal. Mas o 2 pra mim é o melhor. Vale muito a pena jogar.
Acho que vai ter Hellblade 2. Pô, eu espero muito, mano. O Hellblade é um jogo... Foi o primeiro jogo da nova geração, se não me falha a memória, que a gente viu, mano. E até agora ele não saiu, não temos nenhuma perspectiva de lançamento. Seria interessante se ele já chegasse e já falasse pelo menos uma época, sabe? Como o maior ponto forte do Fable, tenho interesse, mas não conheço bem qual é a vibe. Cara, pra mim o maior ponto forte é que você pode ser tanto um vilão quanto um herói, dependendo do que você quiser fazer, sabe? Então isso eu acho uma coisa muito legal que aumenta também o replay do jogo. Você realmente você pode ser um vilão, e aí quando você é vilão, você fica com umas paradas vilanescas com o seu personagem. Você tem tipo uma barrinha de moral, assim, né? E aí você vai ficando com chifres, como se fosse um demônio e tal. E quando você é herói também você vai ganhando algumas outras coisas. E a cidade reage meio que do jeito que você é. Então, se você for um vilão muito vilãozão mesmo, a galera fica com medo de você, tá ligado? Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal, que você pode meio que moldar a história com as suas ações que você toma ali. E a história, ela é um pouco diferente, assim, né? Pelo menos o cenário que você vai explorando. Eu gosto bastante, cara. Eu acho muito interessante. Acho que vai ser remake de Fable ou uma continuação? Acho que vai ser reboot, né? Vai ser tipo uma parada nova do Fable, eu imagino. Eu espero que tenha essas pegadas que a gente tá falando aqui, né? Do Fable, que ele continue nesse rebootão. Fala aí, DJ, como é que você tá? A Valed? Porra, a Valed eu acho que também tá na hora de aparecer. Olha só, mano, quanta coisa que pode aparecer de foda nesse evento. A Valed, Hellblade, Fable, Starfield já tá confirmado. Porra, mano, já tá incrível assim, só desses jogos da Microsoft. A gente já sabe que Persona vai aparecer. Pô, esse evento já tá com tudo já, pô. Bravo demais. Bloodborne Kart, Xbox Edition. Chuta um novo Minecraft. Pô, pois é, Minecraft sempre aparece de alguma forma, né? Nesses eventos. Eu acho que é um palpite educado. Espero que o Fable 2 venha pro PC, não tenha console. Pois é, o Fable 2 ele tá meio que numa... Ele tá meio que travado ali, né? Pra quem tá na galera do PC ali, realmente. E é uma pena, porque é o mais foda de todos. Na minha opinião. Só quero o Indiana Jones. Porra, bem lembrado. Tem o jogo do Indiana Jones. Eu não acho que ele vai aparecer. Se aparecer, ótimo. Mas não tô contando. Elder Scrolls também não acho que vai aparecer. Principalmente porque a Bethesda vai focar no Starfield. Certeza absoluta que Elder Scrolls não aparece. Se aparecer... Não é possível. Na moral, não vai aparecer. Mas tem aí também, né? DLC de Elden Ring. Pô, verdade, não apareceu na Summer Game Fest, né? Vai que aparece aqui no Xbox. Qual a duração do evento? Se não me engano, são 2 horas, se não me falha a memória. Armored Core? Acho que o Armored Core não aparece não, Gustavo, porque a From mostrou um vídeo do nada, né? Meio que fora de eventos, do nada postou lá o vídeo do Armored Core com a gameplay. Então eu imagino que tá um pouco cedo pra gente ver o outro trailer do Armored Core. Saúde pra quem tossiu aí na live, é a Ana, ela tá gripadona, coitada. Essa mudança aí mexeu um pouco no sistema dela. Se eu gostei do Prince of Persia, cara, achei incrível. E uma surpresa, viu? Porque eu não tava imaginando que eles iam fazer outro Prince of Persia além do remake do Sands of Time, que teve um reboot interno, né? Da produção. Então, pô, fiquei muito feliz de ver que eles estão fazendo um Prince of Persia nos moldes clássicos, né? Que eu acho que casa muito bem. E o gameplay parece estar muito divertido. É um jogo que eu tô bastante animado pra jogar. Hoje tem a Capcom, é amanhã? É amanhã. Amanhã tem Ubisoft e tem a Capcom. Brabo. E hoje à noite tem um evento de Final Fantasy, hein? Onde está praticamente confirmado, né, pelos vazamentos, que a demo do 16 vai ser lançada lá. Então é um evento pra gente conferir também e já emendar na sequência a gameplay, né?
A gente tá com bastante evento aí. Tá bom, uma época boa. Se eu mudei pra São Paulo por trabalho? Sim. Mas não nada garantido, né? Como eu me formei em atuação e eu quero trabalhar como dublador, ou era São Paulo ou era Rio, né? Que eu tinha que me mudar pra poder ir nos grandes estúdios. E acaba que São Paulo me ficou um pouco melhor, porque qualquer coisa que tem de evento de jogo também é aqui em São Paulo. Então, acabei me mudando pra cá, mas ainda não... Peguei uma lista aqui de estúdios que eu vou encher o saco, mas ainda não fui em nenhum. Opa, valeu João pelo superchat, meu bom. Fé que o robozinho lê pra nós. Kaká, o Yong é brasileiro? Pô, o Yong é foda, velho. Eu gosto dele. Sempre tá trazendo as polêmicas dos games, ele que traz, né? Tá sempre trazendo. Thank you. Tenso que o evento do FF16 vai até 00:30. Não vou poder ficar acordado esperando kkk. Cara, eu não sei como é que eles vão fazer em questão da demo, né? Se vai ser logo depois ou no início. No início, se eles lançarem do evento, né? Que vai começar às 8, vai meio que matar o evento, né? Que todo mundo vai querer jogar. Mas se lançar depois também, porra, é brabo, né? 00:30 que vai lançar esse negócio. Deus do céu. Vou pedir pra minha mãe botar o seu nome na oração do emprego. Agradeço, velho. Porque tá precisando de Deus aqui na vida mesmo. Já mostraram tanto de Final Fantasy que vão acabar falando de DLC. Já vai então, é uma expansão já programada aqui pra gente poder lançar. Meu Deus do céu, cara. Coitado do cara, vai ter que gravar a demo após o evento. Não, tamo fudido. Vão ser 2 horas disso aqui, 4 horas do outro evento, 6 horas. E se a gente acreditar nas previews, é 2 horas de gameplay da demo também. Então hoje a gente vai fazer 10 horas de conteúdo. Meu Deus do céu. Eu troquei de câmera? Não, troquei não. Tô com a mesma câmera aqui, inclusive eu tô até sem a luz aqui do estúdio, porque não deu tempo de instalar a luz aqui ainda. Mas que bom que a imagem tá boa. Eu acho que é porque aqui é mais fundo, né? O quarto é maior. Aí o fundo ficou um pouquinho mais desfocado. Oi, coxinha. Ainda oi pra live. Coxinha também tá aqui. Nossa, cara, vocês têm que saber que quem viajou com gato aí sabe. Viajar com gato é uma merda. O bicho fica chorando. De Juiz de Fora pra cá, que na verdade 3 dias que eu saí, foram 6 horas, 7 horas de viagem praticamente. Ela ficou chorando 6 horas das 7 horas. E eu ficando com um puta medo, eu e a Ana, né? Porque tá nas cláusulas ali da viagem com o animal, que se o animal incomodar as pessoas, eles têm direito de expulsar a gente do ônibus. Então, mano, eu fiquei 6 horas não dormindo, e foi de madrugada que a gente viajou, né? Então não consegui dormir nada por causa do choro. E com um cagaço violento de assim, vão expulsar a gente. E o que a gente vai fazer? Vão expulsar a gente. Mas por sorte, eu acho que ninguém... Nego estava... Com certeza estava chateado ali com a situação, não estava gostando, mas ninguém reclamou com o motorista, pelo menos. Então, deu tudo certo. Acho que vai ter GTA 6 no evento? Cara, se tiver, vai ser um evento pra destruir tudo. Mas eu imagino que não, hein? Eu acho que GTA 6 é evento aparece em The Game Awards. Sei lá, um palpite. Palpite, The Game Awards GTA 6. Mas se tiver, vai ser absurdo. Eu já viajei com 2 gatos dentro de uma única casinha. Eles ficaram estressadões, porra, mas aí também é foda. Aí a gente teve que comprar uma outra casinha só pra poder levar a gata. Gente, já deu a hora, né? Somos 2 horas aqui. Porém, eu tô com a página aqui aberta. E a Premiere ainda não começou. Deixa eu dar um F5 aqui pra ver se acontece alguma coisa. Ah, começou a contagem alta pra caralho no YouTube. Meu Deus do céu. Pronto. Deixa eu botar aqui uma legendinha em português. Microsoft faz a boa aqui pra nós, né? E vou passar aqui pra gente.
Rockstar posta uma imagem no Twitter, nem precisa de evento. Não, com certeza. Se a Rockstar do nada chegar na rede social e postar gameplay do GTA 6, realmente não precisa de evento, o mundo vai parar. Opa, valeu, Andrew! Manda um salve pra minha esposa, Jennifer, pra ela me dar o vi. Meu aniversário é dia 23/06. Porra, Jennifer. Presentaço aí pro seu marido, com certeza o Andrew vai gostar bastante. Manda um 16 aí de aniversário pra ele. We're finally doing this. Um salve. Because I was going to make a sandwich. Playground Games, é a hora, hein? Vamos ver. Let's do it. What do I think about heroes? Well, we've all seen them, haven't we? Swanning about the place with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Wanker. Roughing up bandits, because they like to rough up bandits, don't they? Living it up with the common folk every single night. On a day-to-day basis, I'd say the true hero's me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. O tamanho do... Not wafting around mythical creatures. And that's what they are. Wafters. Yeah, well done. You see, I'm not here to slay legendary beasts. I'm here to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age Bom, e o of... pé de feijão? One moment. In-game tá lindo demais também, tô achando, cara. Mas o Aaron confirmou pra gente. Os jogos da Xbox vão ser This is todos awkward. in-game. Yeah. Caralho! Oh. Ih, ela conseguiu matar o cara, hein? Porra, trailerzão do Fable. Assim, não vimos gameplay, mas o gráfico do jogo tá cabuloso demais. Ah lá, a Microsoft também abraça o World Premiere. Para, minha filha, fica aqui. Uma vibe mais Tim Burton, né? Death don't have no mercy in this land. Death don't have no mercy in this land. He'll come to your house and it won't stay long. You look in the bed and somebody be gone. Death don't have no mercy in this land. Shaking bones. Been a while. So, you remember that favor you owe me? Rapaz, tem bastante gigante, hein? I'm looking for a creature. Huge, sneaky, teeth like knives. No? Well, hey, how about you guys? No? Nobody? Not helpful. Sneaky. Well, they come to your house and it won't stay long. Well, you look in the bed and somebody be South of Midnight. Beleza,
A ideia do jogo é maneira, né? Meio que uma... stop motion, né? Mas eu gostei da vibe. Porém, não entendi o que vai ser o game ainda. World Premiere. These are dangerous times. At least that's what I hear. The Opa, Empire, Star Warsinho. they're everywhere. But the world here belongs to the syndicates. If I want to survive, I have to play their game. Ó o bichinho. É como se fosse um gatinho, gente. Um gatinho alienígena. Looks like I'm all in. She's in here somewhere. On second thought, I'm out. There she is. Esse CGI não tem como. Mentira. Não, esse aqui é CGI. O que o Aaron falou que os jogos da Xbox, dos estúdios da Xbox, não seriam CGI. Esse aqui é CGI. Esse aqui é. And now, I just need a chance to finally be free. Wherever that takes me. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder again. The underworld shows no mercy. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Outlaws. Beleza. Foda que trailer CGI é o da Ubisoft mesmo, né? O trailer CGI não dá pra ter ideia de como é que vai ser o jogo, né? Isso aqui é o foda, cara. Ó, vai ter o Ubisoft Forward, então. Tá confirmado que vamos ver gameplay no Ubisoft Forward. A Ubisoft é sagaz, irmão. Ela fez uma propaganda do evento dela no meio do evento da Microsoft. É isso. The Xbox Game Showcase, followed by a deep dive into one of the most important RPGs ever made, Starfield. Ih. Gaming is the most powerful of all entertainment. It transports, it challenges, it connects us, and it's just incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play. By partnering with the most ambitious of game creators, and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. The lineup we have for you today is just incredible. Então vamos. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. We made this show for you, the largest, most engaged, and globally diverse fan base in Xbox history. You are the heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the inspiration for the visionaries whose games we showcase today. Com essa musiquinha de fundo tá engraçado, cara. And all of the team at Xbox, thank you. This next game is from Thunder Lotus, the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. All right, everybody, it's time. Vamos ver. World Premiere.
Opa. Faleceu. Escolha e ataque. Se tudo a gente controla ou é multiplayer? 33 players de co-op. Puta que pariu, velho. Como que isso vai funcionar? É um MMO, pô. É tipo enfrentar o World Boss do Diablo, só que é tipo dungeon, tá ligado? E o nome do jogo chama 33 Imortais. Tá. Temático. Alright guys, it's a simple job. Just in and out. Nothing to it. Everybody hit the floor! Payday. Payday de peidar. RJ Simulator, vacilo. Dia 21 de setembro, beleza. Já vai direto no Game Pass. World Premiere. Vamos lá. Atlus, é agora que nós vamos ver o Persona 3 Remake. Vamos fingir que ninguém viu o trailer, clã. Vamos fingir que ninguém viu o trailer. O menuzinho tá chique, né? Fala a verdade. Início de 2024, clã. Dali. E já vai no Game Pass? Brabo. Game Pass salvando o povo. E agora é do Game Studio da Xbox, vamos ver. Obsidian, bora. People don't like you very much, do they? Sent here to the living lands by an emperor who couldn't bother to come himself.
investigate some plague that seems to be corrupting our very souls. You want us to trust you. But the truth is, you scare us. The way you fight. Playzinho, vamos ver. The power you wield. Porra, poder bacana. The secrets you keep. You're either here to save us or destroy us. So now that you have all this power, what are you gonna do with it? Pô, manda uma data pra gente, uma expectativa pelo menos. Ah, não vai falar? Tá, 2024, mas não falou quando, né? Maneiro, boa, já mostrou uma gameplayzinha ali. Enquanto não sai, né, o Elder Scrolls, a gente vai aqui com a Valve, tipo. Mais outros do estúdio da Xbox, vamos lá. Sea of Thieves. Gente, eu vou fazer meu almoço aqui, não se importem, por favor. A voz tá meio cartunesco. Eu também achei ele mais cartunesco do que foi mostrado naquele teaserzinho, né? Que era em CG, né? O teaser. Eu achei que deram uma mudança no estilo da arte mesmo do jogo. The legend of Monkey Island. You mean Governor Guybrush. But Threepwood's not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. So I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood. The legend of Monkey Island. Eu joguei Sea of Thieves, nunca joguei. The Chuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well, what do we have here? You need these. Mas o Sea of Thieves sempre tá presente, né, nos eventos. Very different from the Sea of Thieves you know. Opa, valeu, Jusemo, pelo sub aqui na Twitch, estamos 6 meses juntos. É nóis. 20 de julho, daqui a pouquinho. World Premiere. Ó, World Premiere do estúdio da Xbox, hein? O que será que vem? A Sobo Studio. A próxima geração do Fight Simulator? DLC de missões, será? É o que parece, Roberto. Skydive Aviation.
tá andando um pouco mais de uns propósitos ali, né, dentro do jogo. Air Racing, isso aí vai ser massa. Flight Simulator 2024, saindo em 2024. Show. Imagina isso em VR, porra. Ia ficar do caralho mesmo. Isso aí também chegando pro Flight Simulator. Duna, né? Deve ser umas paradas de Duna dentro do Flight Simulator. É isso aí mesmo. A expansão sai dia 3 de novembro, finalzinho ali do ano. Apresenta? Hi, Melina here, speaking to you from our performance capture stage at Ninja Theory, where we have just wrapped our shoots for Senua's Saga Hellblade 2. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Vamos ver. Irmão, apareceu o Hellblade, tá ótimo. She can feel them. As vozes. Slipping through her soul. Following the threads of her mind. She's here to find them. The ones who hide. She needs their help with a promise. A question. But it's never so simple. A Real 5 no talo. Wisdom has a price. There's always a part of you that changes. A part of you that darkens. And a part of you that dies. Over there, that pool. I can feel them. I can feel them everywhere. The lost ones. They are watching us. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. Pelo amor de Deus, trava não. What are they waiting for? Senua, what are you waiting for? I'm here. Watching. More than one. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too Bad woman. Their eyes everywhere. Can feel them boring into her. Witch. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do?
for what you will find here. What we will find. What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. Toca, vai. Feel You're mine. your voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief. All the rage. All the fear. Everything I've seen, everything I've done has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved, 2024, rapaziada. you led to death. Esse ASMR do trailer é perturbador, né, mano? Essas vozezinhas no ouvidinho, né? Bacana, foi mais um pra mostrar meio que o jogo como tá hoje, né? Esse jogo usa Unreal 5? Sim, é um jogo da Unreal. Opa! Opa! Peladão. Acusa, né? Like a Dragon. A pedra bem posicionada. Estrategicamente posicionada. Oh my god! A stranger! Oh, surf's up, dude. Que isso? Hang loose, bro. Rio de Janeiro estourando. Ah, a doninha ali. Fala assim, ó, meu irmão. Tua genga tá de fora. Like a Dragon Infinite Wealth. A Like a Dragon tá lançando 25 milhões de jogo também. Início de 2024. Bethesda? Vamos ver. Ele tá lá nos States, né? A menina falou em inglês ali com ele. Appalachia. What a sight! A verdant wonderland of promise plucked from post-atomic blight, the fruit of years of prudent progress and determined reclamation, and 50 Será que vai ser tipo aquele joguinho do Fallout que era mais... Que era meio diferentão, tá ligado? No matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll find a home in Appalachia where the good times never end. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Yes, from Appalachian settlements to Nuka World on tour. You're never short on things to do or places Mais uma to DLC explore. 16 vai continuar aí, porra, por muito tempo ainda, provavelmente. This. Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. So there you have it.
Now you know. There's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. Atlantic City coming soon. Tipo assim, joga 76 no Game Pass, mas o Atlantic City tá chegando. World Premiere. Saiu de CGI pra animação? Ó, prefiro, hein? A animaçãozinha pelo menos você vê que, pô, é uma parada meio diferenciada. Capcom. Ué. Rapaz. Estão reconhecendo alguma coisa? Onimusha? Será o Onimusha? Já pensou? É o Onimusha? Cara, independente se for ou não, a gameplay tá massa. Uma vibe meio hack and slash, assim, tá ligado? Com poderes. Path of the Goddess. É isso que tá... Vai vir no Game Pass, hein? É isso que tá escrito ali no kanji? Path of the Goddess? Uma parada bacana. E a vibe do Okami, pior que lembra mesmo. Lembra uma vibe meio Okami mesmo a gameplay. Gostei. Cara, a Capcom tá numa onda boa, né, mano? Tá numa sequência boa. Historic commitment to performance is embodied in two of its iconic brands, Chevrolet and Cadillac. The V-Series.R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid Tem o showcase da power. Capcom também. Que eles precisam mostrar o Pragmata, pelo amor de Deus. Has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring vai that derrapar com o experience Exo to Primal, gamers. mas esse eu continuo falando. I'm thrilled A gente não to fala welcome sobre the Exo Cadillac Primal aqui. V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. I know you're ready. You've got this. Let's tweak the car's performance for the next one. Aquele upgradezinho. Coisa muito louco. That was your best lap yet.
E esse aí é o simulador, né? É um outro esporte, né? Mas na vibe do simulador mesmo em comparação com o outro. Né? É de outubro, bonitinho, saindo no Game Pass, show de bola. Bora pra mais. Bethesda, vamos lá. I have seen all that ever was, and all that ever will be. Opa. I have seen betrayal, endurance, ambition, and courage. I am the one who knows. E outras coisas online, é isso? Valeu, Thiago! Cara, acho que aqui não sei se ele apareceria, hein, mano. Talvez uma TGS. Mas sei lá, né? Mostraram Persona 3, então vai que, né? Obrigadão pelo superchat, mano. Tamo junto. Achei que era trailer do 6. Quando eu vi as artworks, eu também tava achando. Necron, Shadow of Morrowind, Over Morrowind. Dia 20 de junho, daqui a pouquinho. Coladinho ali com 16. CSIS Unit 37. Toronto is under attack. Blizzard, esse é Overwatch. Overwatch que, pô, recentemente, naquela controvérsia, né, do PVP cancelado, né, molecada? O PVE, quer dizer, desculpa. They need our help. People are answering Winston's recall. There's new blood on the team, and we have so much to teach them. O mesmo jogo 2 aí. Agora, eles não tem como falar que não é o mesmo jogo 2. A diferença o diferencial do jogo eles não cancelaram. So we fly up there, smash through anything that gets in our way, and punch another business. I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. I say let's give it to them. Engage. Target marked. Time to create peace with bullets. Greetings. Cara, só você fala mesmo o jogo 2? Pô, você tá isolado numa ilha. Sem internet, não é possível. País insano. The world is counting on us. Let's go. Shall we do this together? Fight with me. Engaging. Watch this. I saw that. Not bad. Vamos lá, até packzinho. World Premiere. E vamos que vamos. Bora pra mais. Aí, ó. Agora é o Persona 5 Tactical.
What is this place? It looks like we're in a palace. What the hell is going on? Who are these people? No idea. But if they're attacking us, our only choice is fighting back. Hey, look over there! Can you get us out of here? So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happen to stumble into this world? The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're a united force who can rely on each other. You should be grateful to have been made my subjects, but you're just mannerless little brats. Tá bom. Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah! Let's show them what we got! Dia 17 de novembro. Já vai estar aí saindo. Vai estar direto no Game Pass, hein? Show de bola. Não entendi a necessidade de botar o estilo chibi do jogo. Mas de resto a gameplay é táticozinho, né, mano? Táticozinho é bom. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is, not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. Já botando assim o histórico. 25 anos fazendo o universo, hein? Vamos ver. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. Porra. Pareceu que era uma katana, mano. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. Beleza, trailerzinho, mas em breve vai ter um showcase aqui daqui a pouco, né? Só do Starfield. Aquele clipe foi só pra mandar um trailerzinho. Olha lá. Final aqui do showcase já vai direto pro Starfield, pra gente poder ver um pouco mais de detalhes. World Premiere. Outro Zelda?
cidadezinha bacana. Que bichinho estranho, mano. É um escalada simulator. Usa cordinha. Alpinista The Game? Tipo isso. Pior que o jogo parece estar legal, cara. Se eles fizerem, tipo, o level design de plataforma bem puzzle, né? Tipo assim, onde eu vou primeiro? Pode ser um jogo bem bacana, mano. Jussante. Ainda não tem uma data específica, né? Apenas fall. O petzinho nas costas me conquistou. Vou jogar. O pior que o jogo parece ser bacana, mano. Tenho certeza que ele vai ser bem divertido. José. Carinhosamente apelidado de José. Just Ant, será que é isso? Tipo, só formiga? A logo esquisita, né? Wakes the Deep. Oh, parece ser um jogo meio terrorzão ali, né? Isso 2024 já direto pro Game Pass. Mas é isso, não deu pra ver muita coisa. Foi bem rápido. Terror na plataforma de petróleo da Petrobras. É tipo isso, velho. Eles perderam comunicação com a Petrobras. Eles ficaram ali, velho, na estação de petróleo. Novo dia, nova masmorra. Pô, esse jogo parece bacana, hein, clã? Dungeons of Hinterberg. O jogo parece ser bacana, hein? Hi. I'm very excited aí é o homem aí, rapaz. Johnny Silverhand in the upcoming expansion for Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba and secret agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games, and I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself. And so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Bora. Check it out. Cara, o Keanu Reeves é muito maluco, né, mano?
There's gotta be a way out of this. Johnny, I'm dying. There's nothing can stop that. V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. Keanu Reeves é o melhor pra operar todo mundo, eu amo ele. Não, mas aí é o... É o... Pô, que apareceu ontem. Ontem, no Game Fest, eu esqueci o nome dele, meu Deus. Vai dizer que você tá batendo. E o Cage, isso, o Nicolas Cage, ele mesmo. É ele. Stay sharp. We're in the wolf's den now. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Run! This way! Quick! Someone ratted us out. You know, V, treason is black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. The situation's changed. You need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Come on. Got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. If I don't do anything, and do it soon, I'll die. ...26 de setembro. Ixi, tá longe. Os rumores eram falsos, pô. Tinha rumor de que falam que em julho ia sair, ó. Tá longe ainda. O trailerzinho foi bacana, mas eu esperava que ia mostrar, tipo, um pouco mais de detalhes em algumas features novas da DLC. Mas como trailer em trailer tá bacana. Não é nada sem você. Cara, eu vou contar pra vocês, eu jogava muito SimCity quando eu era mais novo, mano, e eu nunca conseguia manter minha cidade intacta. Depois de mais velho, eu não cheguei a jogar mais um outro simulator desse. Mas eu acho muito massa, velho. Eu gosto de ficar fazendo a cidadezinha. Sai da frente. Isso é pra destruir o processador de todo mundo, irmão. Cities Skylines é bom? Pô, vou tentar depois, então. E esse aí é o 2, Cities Skylines 2. Em outubro. Pô, vou segurar pra gente jogar o Cities Skylines 2, então, pô. Se eu não quebrar a cidade, tá de boa, velho. Eu sempre quebrava cidades. E aí depois eu chamava aqueles ET, tá ligado? Furacão, essas coisas aí pra destruir. Falei assim, ah, então foda-se. Vocês não gostam de mim como prefeito, eu vou destruir essa porra toda. World Premiere. Atlas de novo?
汝定めを課せられし子よ、憂いを抱える旅人よ。こいつが俺の凱旋者だ。果たして誰が次の王か。己自身に命じなさい。内なる英雄の姿に変われと。真の王を志すならば打ち勝ってみせよ。僕のいる世界の出来事は君にとっては絵空の子。まさか人間？この国は今有史以来の危機にさ tá parecendo mais Shin Megami Tensei do que Persona, mano. Mas mesmo assim, já um novo Shin Megami Tensei? これこそ人間の真実だ。道は二つに一つ。またあったね。やはり君は興味深い。今こそあんた自身がそうなる番よ。正義かどうかじゃない。誰もが恐れと不安に負けそうで。理想を貫け。何が正しいのかわからない。すべての始まりはあなたの持つ小説。幻想はただの絵空事なんかじゃない。 Peraí, como é que é o nome? A logo tava muito confusa. Metamorphorefantásio. Puta que pariu, que nome estranho. World Premiere. Cara, que nome esquisito. É uma nova IP? É um projeto velhão da Atos chamado Refantasy. Olha só. E que agora virou Refantásio, né? Deus do céu. Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival is to seek sanctuary here, in the Belfry. You must explore this world to find the origins of this evil. And bring hope back to our people. Uma aventura co-op. É um beat'em up, hein? Pô, faz tempo que não lança um beat'em up. Tipo, o último que eu vi que foi bastante sucesso foi Tartarugas Ninja. Que é um clássico também, né? De novo. Porra, beat'em upzão, co-op vai ser gostosão. Brigador, João! Cara, Microsoft tá com Atlas. Vamos anunciar isso aqui, ó. Ó, Towerborn, gostei, hein? 2024. Vai ser um jogozinho bacana de jogar. Em multiplayer, um beat'em upzinho, porra, massa. World Premiere. Parece a mecânica de Shin Megami Tensei, pelo menos. Verdade. Menuzinho também bem extravagante, clássico da Atlus ali, né? Survey Squad foi antes ou depois de Tartarugas Ninja? Foi antes. This city is a miracle of progress. A finely tuned, delicately balanced machine. Opa. But it only takes one rebellious little gear to ruin everything. If you resist my rule. Vocês acham que é BioShock? Tá numa vibe, né? Tem vibe, realmente. Negócio bem steampunk, assim, né? There is nowhere in space or time where I will not destroy you. Mude o passado. Controle o futuro.
no. What did I do? Any last words before my friend puts one in your scalp? Clockwork Revolution. Não é BioShock, rapaziada, mas, pô, muito inspirado. É muito uma vibe BioShock mesmo. Thank you all for joining us. Ó o Phil aí, tio Today Phil. is a special day for me and the team. I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive, in collaboration with Marotamente botou o trailer aí só pra divulgar o evento. from Thunder Lotus, Kunitsukami, Esse jogo aí eu quero ver. Pô, Kunitsukami, viu? Tinha uma coisa antes. Thanks to our continued partnership with Sega Atlas. Essa parceria aí, né, o tio Phil, tô sabendo. The Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. Cara, o editor foi full na trilha de, porra, músicas dramáticas cinematográficas. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Xbox Series S pretão. Não tem como. O Matte Black, né? Muito bonito, velho. Com drive, pior que não tem drive não, hein? Ele é só uma versão com 1 terabyte, tá ligado? Do armazenamento. E é isso. E é preto, tá ligado? And now for the one more thing you've all been waiting for. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done. E agora vamos no Starfield. For the biggest game we've ever built. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Vamos lá, vamos saber tudo sobre Starfield agora. Falando do evento de forma geral, né, agora que só vai ser só do Starfield, mano, eu tô vendo vocês debatendo aí, mas, pô, sem comparação, foi muito melhor do que o evento da Sony, mas muito melhor. Eu queria que algumas coisas tivessem mostrado gameplay ao invés de botar algumas... São cenas em game, não é CGI, mas não é gameplay. Gostaria de ter visto a gameplay do Fable, daquele joguinho lá que parece meio Tim Burton, de algumas outras, mas, porra, o evento aqui, de forma geral, as coisas que mostraram, não tem nem comparação com o da Sony. Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bora, Todinho. Bethesda Game Studios.
You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you. From the Elder Scrolls to Fallout, we love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So let's jump in and take a look. Starfield is our first new universe in over 25 years, but it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet, to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. 1000 mundos, rapaziadas. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. Dá pra visitar a lua também. We realistically simulate the galaxy around you. Our next-generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person. Por que choras, Cyberpunk? Por que choras? We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources. Vai do No Man's Sky, né? Coletar o do a mission, recursozinho. and maybe even stumble upon something unexpected. O 1000 mundos deixa um pouco com medo, né, clã? A perna do bicho. Adoro esses ragdoll, mano. Tudo zoadão. Items allowing you to pick everything up, and you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons to spacesuits to food. We just obsess over the details and food. We obsess Tá bem over detalhado food. as comidas. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Vasco! Vascão! And he can even say your name. Let's head out. Tá bem mais bonito que a primeira vez que mostraram, eu também concordo. Aquela gameplay que teve, né? Of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch.
a bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? Estilo estético This is agradável. your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource heavy. Entendi. Zoom out even further. Tem planeta to que é see all deserto, the tem planeta que tem systems in vida, this né? part of the galaxy. Here, you can plot a Puta que course to pariu. ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, Cortou a legenda ali, we'll mas ele falou que plot a course to the para Alpha distantes a Centauri gente vai ter que system, upar where we can a find nave. the city of New Atlantis. Não trava não, meu Deus do céu. Aquela vibe meio de viajar na velocidade da luz Star Wars, né? Eita. Foi sem corte? Você ia direto? Eu carregou rápido pra cacete. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a colony war memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact, if you could place it on the table here. Oh my god, look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. As expressões estão meio estão na vibe dos últimos dos últimos Fallout da Bethesda, né? Eles, acho que continuou nessa engine deles, né? United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies.
Eles podiam lançar uma demozinha no final? Pô, a demo vai ter 100 GB. Beyond the United Colony's reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. Opa. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. Interessante, né? Uma vibe bem faroeste, só que futurista. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. Is this the face of a brave runner here to challenge the Red Mile? They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, cara, eu and I também. think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Pô, é bom, porque tipo assim, em Hogwarts Legacy tinha as opções de NPC que a gente não tinha como botar no nosso personagem. Take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. BR representando, You know who you é are? mesmo. New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Pô, 40 modelos. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. Fudeu, vou ficar muito tempo It's nisso aí. also the simplest character generation system we've ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. Fazer personagem no jogo FPS não tem muito sentido, mas você pode botar em terceira pessoa, pô. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to Dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera! Is it really, really you? He'll join your crew. É um pouco assustador esse NPC chegando pra você assim com o olho. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule.
My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. Quem tem moral de desenhar isso no quadro da escola? Skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the Xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack. Tu controla os alienígenas. Everywhere. Soma com slow motion ali, fica um combo foda. Essa aí é skill de maluco. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. A favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie. And then jumping out and springing on people? Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. I like blowing stuff up. Tá bom, seu maluco. E não, um monte de maluco tirando. É a skill do SMzinho. Mano, igual eu falei, mano, você vai chegar lá perto do cara, só tomar uns 20 tiros, pô. Coisa de maluco mesmo, só SMzinho. There are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approach planetary atmospheres to the way we place biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. Pô, pois é, a engine da Bethesda tá bem defasada, né, mano? Mas eles estão 25 anos em preparação, né? Não é que está sendo produzido há 25 anos. Mas a engine deles é uma parada meio defasada mesmo. Agora, vamos ter sim análise, mano. Só não tive tempo ainda. Eu só vi o trailer uma vez. Foi lá na Summer Game Fest. Tô sem tempo. Mas depois que tudo estiver pronto aqui, a gente analisa sim. Ultimately, it's about rewarding your curiosity. Because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Space exploration is possible thanks to your ship.
Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here. And you have 2 ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. Sim. You can have modules for crafting, lugares ali or dentro for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one Os of my caras já favorite vão fazer ways uma of nave em formato de customizing rola, ships is certeza. I make them look like animals. Parecem os animais, HMS parece Platypus, as I called it, where it had like a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. Meu Deus, como é que isso Build voa? your home among the stars the way you want to. You're probably not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew. Dá pra namorar os NPC. Já era de se imaginar, né? Mas bom ter a confirmação. You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. Pô, bacana. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. Vascão. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. Vamos lá, mostra um pouco da gameplay ali na viagem. Gameplay espacial, vamos ver. Se levar o Vasco é capaz dele cair. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do
pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Powering up the grav drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. Pô, interessante. Você tem tipo uma parada que você vai distribuindo conforme você acha necessário ali da parada. Shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. Dá tipo scan na nave inimiga. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Caralho. Isso deve ser bom pra pegar algum loot de alguma coisa assim, né? Dentro da nave do inimigo. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Astroleiro. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship. Caraca, olha, tá tudo maluco. Maybe you'll dock with a gigantic battleship like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. Uma gala. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an piracy. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all these sandwiches and put them, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Mas é engraçado, né? A gente tá falando ali da expressão facial dos personagens, mas o detalhe que tem dos objetos tá muito bem detalhado. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests. And it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free.
Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. Certo. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. We've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care and designed this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Justo. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there. Vocês usariam, rapaziada? Tipo assim, você é um cara que compra edição de colecionador. Cara, minhas paradas que eu ganho aqui dos outros, eu não toco não, mano. Não uso não. On the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, o controle é bonito. We've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. Eu nunca usaria, então, também não. Se fosse de graça, eu usaria. Não, finge que você comprou, tá ligado? Pega 2 relógios, um pra moldurar e outro pra usar. Porra. Aí é empreendedorismo. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds the planet as the player approaches it, and we stitch together a lot of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter. Bicho esquisito, velho. Parece meio que um dragão, mas não. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. It's completely up to you how you want to interact with each planet, whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help o of your cenário do jogo tá you'll bonitão, chart the pô. uncharted and discover exotic wildlife.
If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. Nossa senhora, escanear tudo! When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before. Os bicho feio, entendi. Bicho feio no que existe, né? Our exteriors, when the sun moves, De nojo. all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. Pô, cinemático não sei se eu definiria o jogo não. Porque as cenas parecem estar bem tanto faz, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer do cenário, tá com uma fotografia bonita no cenário, né? Mas cinematografia não tem. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Ah. Outposts can be built almost anywhere on any planet. Puta que pariu! Oh, esse jogo vai ser Habitat infinito. modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses, and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam, where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Caraca, oh, esse jogo vai ser infinito, pô. Agora, será que a gente vai precisar de muito recurso para construir a base? Provavelmente, né? Stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. Não existe a menor chance desse jogo lançar funcionando direito. Cara, é muita coisa que esse jogo tem, cara, de opção pra fazer dentro do jogo. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. Zero-gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero-G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser. Opa, valeu Ed pelo superchat, meu bom. Opa, valeu pra nós. Meu Deus do céu.
Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Ué, tem um nick? Como assim tem um nick? Mas, pô, que bom, meu querido. A Twitch tá meio zoada esses dias, né? Cada vez com mais restrições. Mas a gente tem que dar o pontapé inicial mesmo, mano. Tamo junto. O bicho varou, mano. Que isso? Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we foi could bastante show coisa here. mesmo. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets. É como se fosse uma força, né, mano? É engraçado aquele poder que ele usou, porque parece que ele parou a gravidade, mas não pra ele, né? E zerou a gravidade. I like to use our photo mode to take rockstar photos. I just love that constant feel of discovery and, wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship, and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, the day-night cycle. Those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Vasco, o fim. Obviously. Vascão, e cara é vascaíno. So much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, brain sprout. I love, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. O bicho é meio esquisito mesmo. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Make engines go. Good luck, Constellation. You are go for launch. Show, 6 de setembro, veremos o jogo em seu estado final. Já temos algum bônusinho ali de pré-compra, né? Cinco dias de Early Access. E foi essa, rapaziada. Já? Pô, você achou pouco? Então achou pouco? Foi bastante coisa que eles mostraram ali. Opa! É aquele trailer de novo? Que a gente viu agora? Não, é um resumão do showcase.
O Starfield tem muita coisa. Devo admitir que passou um tempo, eu fiquei um pouco perdido, né? Mas eu acho que na hora que a gente estiver jogando a parada vai ficar um pouco melhor de se ver um pouco essas coisas em ação. Eu vi vocês comentando aí também, eu concordo. Eles podiam ter pegado uma parte que eles... Vamos jogar uma parte toda aqui do jogo, né? Tipo uma missão que seja. E vamos pegar essa missão porque ela mostra várias coisas que a gente tá botando no jogo. Eu acho que a gente ia dissolver... ia digerir um pouco melhor essa quantidade absurda de coisas que eles mostraram pra gente. Mas foi muita coisa. No geral, gostei do que eu vi. Só realmente a animação facial, o rosto dos personagens que tá feio. Realmente tá feio, sem, não tem discussão. Mas de resto, o resto todo parece estar bem bacana, pô. Os modders vão amar... Não, isso aí com certeza. O que foi feito lá no Skyrim, né, mano? Tô imaginando que vão fazer ainda mais aqui no Starfield, tendo planetas. Os caras fazerem o que eles quiserem, né? Se vai estar em português o jogo, você diz dublado. Legendado eu sei que vai. Dublado eu não me lembro de ter visto confirmação, sabe? Não sei te dizer, cara. Vai ter evento Final Fantasy XVI? Não vai lançar essa semana? A demo? Vai. Não, o jogo vai lançar depois. A demo que lança hoje. O jogo falta 2 semanas ainda pra lançar. E sim, hoje tem. Hoje tem evento, acho que é às 8, se não me falha a memória. No qual faremos live também. E é isso aí. Agora realmente, oficialmente acabou. E é isso, clã. Em breve, então, nós estamos voltando. Na página da Steam tem? Tá falando o quê? Que lá, tem dubladinho? Não tem dublagem de PTBR, de acordo com a Steam. Ah. Então é isso. Vai ser só a legendinha. É às 19? Tem certeza que é às 19? Eu tinha visto que era 20, hein? Mas de qualquer forma, nós vamos começar na hora do evento. Seja 19, seja 20. Eu agendo aqui 1 horinha antes pra vocês. Pra gente poder assistir junto. Espero que a demo não lance no final do evento, porque vão ser 4 horas de evento. Ai, pra que isso tudo, Square? 4 horas de evento, cara. Mas tá bom. Por enquanto, o melhor evento até agora é entre que tem PlayStation Showcase, Summer Game Fest e esse aqui agora. Pior que eu gostei bastante da Summer Game Fest também. Eu acho que ela foi um bom evento. Teve o Rebuff, teve o Prince of Persia, teve o Sonic, teve a data do Miranha, teve coisas legais ali na Summer também, mas esse evento da Microsoft também teve. Eu gostaria que tivesse mais gameplays dos jogos que eles foram apresentados, mas pelo menos falou um pouco do jogo, né? Que tem jogo que tava sumido. Fable, por exemplo. 4 horas pra revelar mais spoilers do Final Fantasy? Pois é, cara. Pra que 4 fucking horas de evento? Meu Deus do céu. Ai. Se começar às 20, a demo sai depois da meia-noite. Então, mano. Pra acabar com a gente. Acabar com a gente, cara. É pra detonar nós. Mas é isso aí, rapaziada. Não vou ficar enrolando muito não, porque eu tenho que arrumar as coisas aqui ainda da mudança. Mudança interminável. Mas de qualquer forma, à noite a gente volta aqui. E vão ser 4 horas. Tenho certeza que vai ser uma enrolação do caralho nessas 4 horas. Então a gente fica trocando uma ideia ali conforme for aparecendo no evento. Beleza, meu povo? 2 horas não falar do Final Fantasy 9 Remake. O pior é que é um evento só do Final Fantasy 16. Não é nem um evento tipo Square Enix. Tudo mais. Não. É só do 16. Porra! Não, é bizarro demais, bizarro demais. Mas de qualquer forma, a gente vem aqui, troca uma ideia. Na hora que sair a demo, a gente joga. E é isso aí, rapaziada. Então, nos vemos à noite. Seja 7, seja 20. Eu agendo aqui pra gente antes. Forte abraço pra vocês. E até mais, galera. Fui!